Imagine que você acabou de perder a sua esposa e, apesar de estar se afogando no luto, precisa se manter forte pelas suas 2 filhas que também sentem o mesmo. No entanto, certo dia você atende um paciente novo que precisava muito de terapia, mas ao longo da conversa sente que não pode ajudá-lo, pois o homem fala sobre uma entidade que se escorou na família dele e após esse encontro coisas assustadoras começam a acontecer com as suas meninas. A história inicia com uma garotinha em seu quarto e algo vindo de dentro do armário a assusta. Enquanto ela chora, essa coisa diz ser seu pai, contudo sentimos o desespero na voz da menina e em seguida sangue é jorrado por toda parte. Na próxima cena, conhecemos os integrantes da família Harper. As meninas perderam recentemente a mãe e todos carregam esse luto, entretanto Will está tentando tocar as coisas para frente, voltando com os atendimentos em sua casa e levando as filhas na escola. Não é fácil para nenhum deles lidar com isso e Sage tenta encarar o retorno das aulas usando o vestido que era de sua mãe. É mais difícil voltar ao normal quando todos ficam te olhando, sendo assim a mais velha só queria se tornar invisível por um momento. Quando Sage abre o seu armário, encontra a última merenda que a sua mãe tinha preparado e apesar do cheiro ruim por causa da comida que estragou, é algo que ela gostaria de guardar. Bethany é a primeira amiga a se aproximar da garota e logo vemos que de longe é a mais legal do grupo das meninas, pois quando descobrem que Sage está usando o vestido de sua mãe, Natalie começa a pegar no pé dela, expondo que acha que o melhor a fazer para superar essa situação é se livrar das coisas que pertenciam à mãe da garota. No entanto, convenhamos que ninguém pediu a opinião dessa chata. E justamente por isso, Sage fala que ela está sendo aquele animal que faz mu, o que resulta com que essa Natalie a empurre e a sacola com os lanches podres que a garota estava segurando estoure na roupa dela. Em seguida, Sage já começa a ter lágrimas escorrendo pelo seu rosto e decide voltar para casa. Na próxima cena, vemos Will na residência se despedindo de um paciente e em sua pausa é surpreendido quando o homem que ele nunca tinha visto antes entrando em sua sala. O doutor tenta explicar que não atende sem hora marcada, mas como o homem insiste muito que precisa de ajuda, Will acaba cedendo. Então, entrega para ele uma ficha para preencher e inicia uma gravação para poder continuar a sessão. Descobrimos que o nome do sujeito é Lester e a família dele está enfrentando um problema há algum tempo. Tudo começou depois que a primogênita veio a falecer por morte súbita e um ano depois o homem perdeu os outros 2, que parecem terem tido a vida deles sugadas, como um dementador para quem é fã do bruxo que tem um raio na testa. Apesar de todos acusarem Lester de ter algum envolvimento no fim trágico das crianças, ele alega que nunca faria nada assim e fez de tudo para tentar impedir que essas coisas acontecessem. E o homem sabe que Will pode imaginar sobre o que ele está passando, pois Lester leu sobre a tragédia recente que aconteceu com a família no jornal. Assim como na família de Lester, as coisas começaram a piorar depois que um luto se espalhou por todos eles e a criatura responsável por o trágico fim de seus filhos se alimenta dessa situação vulnerável que todos se encontram. Lester comenta que achava que essa criatura que seus filhos tinham medo era apenas algo da imaginação deles, até que um dia o homem se deparou com ele e para que Will tenha uma ideia do formato, Lester o entrega um desenho que a sua mais velha tinha feito antes de perder a vida para o mesmo. Will fica chocado com todas as informações que acabou de receber, então ele dá a desculpa que vai ir ao banheiro e ao invés disso sai da sala e liga para a polícia mandar uma viatura para sua casa. Como Lester ficou sozinho no escritório, ele ganha uma certa liberdade de perambular pela residência e vemos que Sage já está em casa se recompondo do que aconteceu mais cedo. Em certo momento, mesmo de fone de ouvido, a garota começa a escutar alguns barulhos vindo do que era o estúdio de pintura de sua mãe, como se houvesse 2 pessoas brigando. Ela decide ir lá para ver, contudo, quando abre a porta, se depara com um cômodo todo bagunçado e as obras que estavam intactas, destruídas. Sage continua escutando o mesmo barulho, agora vindo de dentro do armário que há no estúdio, então segurando algo para se proteger, ela abre a porta dele e em seguida seu pai aparece logo atrás dela, avisando que há um homem pela casa, mas os dois não precisam mais procurá-lo, pois Lester é achado sem vida atrás deles. Agora vemos a menor chegando em casa toda assustada, só
Sawyer desce do ônibus escolar com muitos policiais na frente de sua residência e quando entra fica aliviada de ver a sua irmã e pai bem. Passada a situação, os policiais indo embora, chegou a hora de Will pôr as garotas na cama. Entretanto, quando vemos ele conversando com a mais velha, podemos perceber que o homem sempre foge do assunto quando se trata de sua falecida esposa. E para Sage, ela só queria poder conversar com o pai sobre, mas no fim o homem sempre diz para a garota levar o que sente para a terapia e nem a escuta. Enquanto isso, Sawyer estava quase dormindo quando a porta do armário de seu quarto abre com tudo e algo se arrasta para debaixo de sua cama. A garotinha sente muito medo de escuro, confesso que nessa hora eu já teria infartado, e mesmo assim ela é corajosa para olhar debaixo da cama. Nesse momento a pequena leva um susto com a criatura que está lá e acaba caindo no chão. Em seguida vemos Sage em seu quarto, ela está vendo na internet maneiras de se comunicar com o espírito de alguém que já se foi quando a caçula entra no cômodo pedindo para dormir na cama dela. Sawyer está com a boca sangrando e apesar de ter comentado que havia caído no chão, Sage acredita que o dente frouxo pode ser o culpado. Então sugere que elas o tirem na moda antiga, ou seja, amarrando um barbante no dente e depois na porta. Sage combina com a sua irmã que irá fechar a porta no 3. No entanto, antes de chegar lá, parece que algo dentro do armário a puxa com tudo. Sendo assim, o dente até sai de dentro da boca de Sawyer, mas a pequena fica assustada por estar esperando a mais velha contar. No final de tudo, elas acabam dormindo juntas no quarto de Sage. E vemos que o dente que estava amarrado na maçaneta é puxado para dentro do armário. No dia seguinte, na terapia, Sawyer enxerga novamente a criatura quando está enfrentando seu medo do escuro, que consiste em uma hora que a doutora deixa a sala totalmente sem luz externa. A única coisa que ilumina o local é uma luminária que apaga e acende, que tem o objetivo de fazer a pequena se acostumar com a escuridão, mas agora com essa coisa perseguindo, ela não lida muito bem e acaba fazendo xixi nas calças. Após a sessão, o pai das meninas conversa com a doutora que relata sobre o monstro que Sawyer diz ver e quanto é importante que ele comece a participar junto com elas, pois o homem tem que conversar com alguém alguma hora sobre a morte de sua esposa. No entanto, o homem se incomoda e as leva embora. À noite, Sage decide investigar sobre Lester e para isso vai até o escritório de seu pai, onde ela escuta sobre a história do que aconteceu com a família dele e descobrimos sobre o formato da criatura ao recuperar o desenho que havia no caderno que ele tinha deixado com o seu pai. No entanto, em certo momento a garota leva um susto e acaba deixando o gravador cair na água, então decide ir até a cozinha para tentar recuperá-lo. Mas quando está fazendo isso, começa a enxergar algo no canto do cômodo e como a luz não funciona, decide usar a que está dentro da geladeira para iluminar o local. Enquanto isso, Sawyer havia sido assustado pela criatura diversas vezes, que inclusive usou a voz de Sage para confundir. Sendo assim, quando a pequena encontra a mais velha, briga com ela por estar a assustando. Contudo, Sage não entende o que a sua irmã está dizendo e só se liga do que se trata quando Sawyer fala que a criatura desenhada no papel que a garota carrega é a mesma que ela está vendo. Dessa maneira, a mais velha promete que irá descobrir mais sobre isso. No dia seguinte, na escola, a amiga de Sage chamada Bethany queria recompensá-la pelo que a outra tinha feito nos dias anteriores. Sendo assim, Sage fala para ela que precisa de carona até um lugar, e vemos que se trata da casa onde Lester morava. Sage entra sozinha na residência e o lugar parece estar abandonado. No entanto, ela deixa escrito um recado na geladeira com o seu número para caso haja mais alguém ali para entrar em contato. Quando está indo embora, a garota repara que em outro cômodo há uma luz piscando, então ela decide ir até o local e se depara com uma luminária virada para um armário. Nesse momento, Sage percebe que pela casa inteira parece que há algo espalhado pela estrutura como se fosse um fungo. Subindo para o andar de cima, a garota o encontra com várias velas na frente das portas dos cômodos e ao abrir um armário, leva um susto quando uma câmera é acionada e tira uma foto dela. Se trata daquelas que saem na hora o que foi capturado e podemos ver que havia uma criatura atrás de Sage. Em seguida, uma mulher que mora no local aparece e com uma arma em sua mão podemos ver que ela está passando por algo bem complicado. Sage conta que o marido da mulher foi até a casa dela e depois da tragédia o envolvendo, a caçula começou a enxergar a criatura que está no desenho em que ela mostra. Rita acredita que agora a criatura deve estar ligada à família Harper e explica o que Lester havia dito para Will sobre como ela se alimenta. Os falecidos filhos da mulher a chamavam de o bicho-papão e Rita acrescenta que a criatura até pode imitar as vozes deles, entretanto soa como um eco. E esse bicho precisa do escuro para se esconder, ou seja, a única maneira de se proteger é ficando em um lugar bem iluminado. Em seguida, as velas que estavam acesas atrás de Sage apagam e Rita sabe que isso significa que a criatura
criatura está entre elas. A mulher tenta atirar contra ela, no entanto isso assusta a garota, que sai correndo para fora da casa. Depois, Sage vai para sua residência e fica sem saber como lidar com a situação. A garota até chega a sonhar que o bicho entrou dentro dela. Ela acorda no susto, tossindo e se afogando. Mais tarde, as irmãs escutam um barulho vindo do estúdio da mãe delas e a mais velha cria coragem para ir ver. No entanto, apenas era o pai das garotas separando algumas coisas para a adoção. Só que Sage não quer que ele coloque o que pertencia à sua mãe fora, então pede para ficar com tudo e as caixas acabam sendo levadas para o porão. Lá a garota encontra alguns objetos que fizeram parte da adolescência da mulher e até uma câmera que ainda tinha gravações de quando Sage era neném. Com lágrimas nos olhos, a garota tenta usar o que encontrou na internet para se comunicar com o espírito dela. No entanto, a mulher não responde o chamado de inclinar a chama para a esquerda. E a criatura aproveita da situação para se parecer com a mãe dela, sendo assim o formato se desfaz assim que ela liga a luz do cômodo. No dia seguinte, Bethany pede desculpas para Sage pela maneira que as amigas dela estão agindo e acaba convencendo a Noite a fazer algo em sua residência para recebê-las. No entanto, como já esperávamos, Natalie sempre faz alguma coisa para pegar no pé da garota e no intuito de fazer ela se divertirem, Sage acaba oferecendo algo que ela achou que a sua mãe fumava para elas usarem. Mas quando chega na vez de Sage, ela começa a passar muito mal, como se estivesse novamente se engasgando e tossindo. Sendo assim, a garota vai até o banheiro, onde ela tira de sua garganta o barbante com um dente da caçula. Em seguida, as meninas aparecem e Natalie pede para ver a porta onde Lester tirou a própria vida. Dessa maneira, Sage as leva até o cômodo. E mais uma vez é provado que a garota não deve mais falar com essas pessoas, pois elas fecham a porta do armário com Sage dentro e nesse momento a criatura começa a aparecer para ela, o que a deixa em pânico. Assim que as amigas abrem a porta novamente, Sage briga com todas, principalmente com Bethany por deixar isso acontecer e acaba dando um tapa no rosto de Natalie, o que acaba com a noite delas e cada uma vai embora. Claro que Will ficou preocupado vendo todas saindo de sua casa, chamando a Sage de louca, então sobe para saber o que aconteceu. No entanto, como Sawyer ficou sozinha no andar de baixo no escuro, apenas com a luz da televisão ligada, a menina ficou suscetível a ser atacado pela criatura. E é exatamente isso que acontece, o que resulta com Sawyer sendo jogada contra o aparelho e o barulho chama a atenção do restante da família. Com a pancada, a caçula acabou perdendo a consciência e quando acorda está no hospital com o Sage ao seu lado. A sua irmã, depois de vê-la consciente, a acalma e diz que irá procurar o pai delas para que o homem a veja. Contudo, a caminho de onde ela está, a garota recebe uma ligação de Rita pedindo para que Sage vá até a casa dela, pois a mulher alega ter descoberto uma maneira de acabar com a criatura. Assim que a mais velha encontra o pai delas, realmente se dá conta que o homem não está bem, pois este hospital é o mesmo que a mãe delas acabou sendo levada após o acidente e não resistindo. Entretanto, apesar de toda essa dor que Will carrega, ele ainda não acredita pelo que as suas meninas estão passando. O homem acha que se trata de manifestações da mente delas e não algo real. Como se enxerga sem saída e precisa resolver isso antes que a criatura acabe com a caçula, Sage decidiu abandonar no hospital e ir até a casa de Rita. No lugar, a mulher mostra que preparou armadilhas para o tal do bicho-papão e espera que balas de verdade sejam capazes de o ferir. No entanto, infelizmente Sage foi enganada em uma coisa, ela não foi chamada para ajudar Rita, mas sim para ser a isca da mulher e com isso a garota acaba sendo presa em um cano no meio do cômodo. Realmente o plano funciona e antes que a criatura chegasse em Sage, a armadilha é disparada, contudo achando que conseguiu dar um fim no bicho-papão, Rita se aproxima demais e acaba sendo pega pelo mesmo. Nesse momento não há muito que Sage possa fazer, pois ainda está presa e só consegue se soltar quando a mulher começa a atirar para todo lado, que acaba acertando o cano em que a garota foi amarrada. Infelizmente, Rita acabou como o restante de sua família e Sage por pouco conseguiu fugir da residência. Desolada, a garota liga para o seu pai e quando o homem a atende, comenta que está chegando em casa. Nesse momento, Sage começa a se desesperar, pedindo para que ele não entre na residência. No entanto, antes que pudesse mudar de ideia, o homem é puxado para dentro do local junto com Sawyer. A mais velha acabou escutando tudo pelo telefone, então corre o mais rápido que pode para chegar em casa. E assim que entra na residência, encontra a caçula dentro do armário escondida. Ela está com luzes pisca-pisca em sua volta para impedir que a criatura se aproxime. Sawyer avisa Sage que o pai delas acabou sendo arrastada para o porão, então a garota pede que a menina continue ali, enquanto ela vai até o encontro do homem. No entanto, Sawyer segue a mais velha e junto elas tentam encontrar o Will sem fazer barulho. Mas ao longo do caminho, a pequena acabou derrubando aquelas caixas que estavam com as coisas da mãe dela,
delas e podemos ver um líquido se espalhando pelo chão. Logo, as duas continuam tentando fazer o máximo de silêncio possível e encontram o pai delas nas mãos do bicho-papão. Quando a criatura as vê, imediatamente ela pula na direção das meninas e vemos como que ela faz para tirar a vida das pessoas. O bicho-papão parece literalmente sugar a alma de Sage como um dementador e antes que a garota deixasse de existir, o pai delas aparece salvando a sua filha. No entanto, Will não consegue fazer muita coisa além de atrapalhar que a criatura continue sugando a vida de Sage, e no fim, ele é lançado contra a parede. Nesse momento, Sawyer sai correndo na direção de seu pai e dessa maneira a extensão que estava ligada às luzes que envolvem a menina se rompe, deixando o porão totalmente no escuro. Mas Will carregava um isqueiro consigo, aquele que pertencia à mãe das meninas, e com ele, eles conseguem se proteger da criatura, contudo apenas temporariamente. A cada vez que o objeto apagava, o bicho-papão se aproximava mais e em certo momento, quando o isqueiro falhou, ele acendeu depois de muitas tentativas com uma chama diferente das outras. Sendo inclinada para a esquerda e depois de muitas vezes tentando se comunicar com a mãe dela, Sage tinha certeza que ela estava ali. Quando a criatura foi para cima da família juntando o spray que a caçula carregava com o fogo, as duas conseguiram o afastar. Entretanto, depois de usá-lo muito, o spray chegou ao fim e a caçula pensou rápido em como ajudar a sua irmã, pois ela pegou aquele líquido que havia deixado cair anteriormente e jogou no bicho-papão, que combinado com o fogo gerou um incêndio. Logo, toda a casa começou a ficar com fumaça e era difícil se locomover por ela, ainda mais as duas meninas que precisavam tirar o pai delas com a força que tinham, pois o homem acabou faturando alguns ossos. Mas no fim, a família conseguiu sobreviver. Na próxima cena, vemos os três na consulta com a terapeuta e Will confessa pela primeira vez que estava com medo de não ser suficiente para suas filhas como a sua esposa era. Ele tinha tanto medo de tentar e sentia tanta saudade dela que acabava estagnado. E depois de passar por essa experiência, o homem percebeu que juntos darão conta de tudo. Assim que a sessão acaba, o pai e a caçula vão para a rua, já Sage volta por ouvir a doutora lhe chamando. Contudo, a mulher pergunta o que ela está fazendo ali e nesse momento a garota percebe que o armário da sala estava aberto e o fecha. Agora fiquem nossas imaginações, vocês acham que a criatura continua por aí caçando seu próximo alvo que esteja afundando em luto, ou ela vai ir atrás da família, ou foi uma simples coincidência? O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!